Bem-vindo de volta à recapitulação de hoje. Continuarei minha recapitulação sobre a aventura sobrenatural dos aristocratas servindo aos deuses que foram longe demais no episódio anterior. Kazuya morreu protegendo algumas garotas e reencarnou em outro mundo como um menino chamado Kane, mas por causa de sua boa ação ele é abençoado pelos 7 deuses do mundo, dando-lhe estatísticas e habilidades mágicas completamente dominadas. Ele treina para se tornar um aventureiro para poder ajudar as pessoas. E quando completa 10 anos ele vai para a capital para sua estreia ao longo do caminho. Ele resgata a princesa e o duque, filha de uma horda de orcs, e ele é recompensado pelo rei com uma promoção a barão que vem com uma mansão, e como ele é tão forte, o rei e o duque também contratam suas filhas para se casarem com ele para que ele fique com seu reino. Kane verifica sua mansão e, embora esteja completamente destruída, ele a conserta usando sua magia e organiza uma festa para todos os nobres. Graças ao seu conhecimento do outro mundo, ele impressiona todos os convidados com comidas e bebidas completamente diferentes e seu banheiro surpreende o rei, que acha isso revolucionário, imediatamente exigindo um para o palácio. Kane visita o quartel onde encontra o vice-capitão Gazard. Ele explica que lhe disseram que ele poderia levar seus materiais de monstro para lá, então Gazard o leva para um armazém, onde ele pode deixar os materiais. No entanto, Kane diz que a sala não é grande o suficiente e Desejado pensa que deve ter algo grande como o dragão vermelho em sua mansão, mas Kane diz que não é nada tão impressionante, dizendo que é apenas um dragão da terra. Mas Gazard fica igualmente chocado, dizendo que demoraria um pouco. Um grupo inteiro de aventureiros de classificação A só para tirar um, eles vão para o pátio e Kane tira todos os monstros de sua caixa de itens. Gazard não consegue acreditar quantos monstros existem, mas esses são realmente monstros de classificação, e ele secretamente ainda tem monstros de classificação S em sua caixa depois que os deuses deram a ele muito poder. Gazard se pergunta se Kane é um herói ou um discípulo dos deuses, mas Kane apenas diz que é um garoto comum e Desejado decide não fazer muitas perguntas. Ele diz a Kane vai demorar um pouco para avaliar todas as irmãs monstros e Kane diz que pode voltar quando elas estiverem prontas quando ele for embora. Gazard o interrompe pedindo que ele ajude a treinar os cavaleiros e diz que quer exibi-lo para seu capitão. Gazard apresenta Kane aos cavaleiros como o herói que derrotou 30 orcs para salvar a princesa. Kane se pergunta onde está o capitão e Gazard diz que o capitão provavelmente chegará assim que as batalhas simuladas começarem. Kane imagina o capitão como um monstro assustador, mas Gazard diz a ele não se preocupe. Ele decide começar a batalha simulada, mas um dos nonos fala se sentindo mal porque Kane é apenas uma criança, então Gazard diz ao cavaleiro para ir primeiro. O cavaleiro dá a Kane o primeiro movimento de graça, dizendo-lhe para mostrar o que ele pode do Kane, e usa seu feitiço de impulso avançando sobre ele e desarmando instantaneamente o cavaleiro. O cavaleiro imediatamente admite a derrota e Kane pensa que exagerou. Ele tenta acabar com as coisas, mas Gazard o agarra dizendo-lhe para enfrentar todos os cavaleiros de uma vez. Mas a luta é interrompida quando o capitão Diana entra em cena. Ela se pergunta por que nossos cavaleiros estão mexendo com uma criança, abraçando Kane e dizendo a ele que tudo vai ficar bem, pensando que ele é apenas uma criança perdida que apareceu. Ela exige uma explicação de Gazard e ele explica que Kane é na verdade o herói que derrotou 30 orcs. Ouvindo a expressão desta Tafana imediatamente mudar quando ela ficar animada para conhecê-lo e desafiar para um duelo. Gazard diz a ela para se apresentar primeiro, mas ela diz que eles se conhecerão com suas espadas. Cavaleiros acham que nem Kane tem chance porque Tafana tem o título de mestre espadachim e eles se preparam para lutar, mas Kane diz que só tem uma espada de madeira, mas Tafana o ataca mesmo assim. Ela usa sua habilidade de boost carregando uma bengala e os dois trocam golpes. Os cavaleiros ficam chocados ao ver Kane acompanhando o capitão. Os dois veem perfeitamente combinados, mas Kane aumenta ainda mais sua velocidade conseguindo melam o capitão e vencendo o duelo. Para Tafana fica emocionado com o resultado e imediatamente decide que ela vai se casar com ele. Todos ficam chocados e Caim diz que é muito cedo já que ele tem apenas 10 anos e nem sabe nada sobre ela. Então Tifana se apresenta. Além de ser a capitã dos Cavaleiros Reais, ela é uma desconto honorária e filha do Duque da Floresta do Norte. Ela diz a ele para não se preocupar com a idade já que ela é uma elfa que viverá pelo menos 300 anos, então sua aparência não mudará por muito tempo, mas Kane acha que esse não era o problema. Kane se esconde atrás do Desejado, dizendo que o casamento é uma grande decisão e eles não conseguem decidir as coisas sozinhos tão facilmente, especialmente porque ele já está noivo de Telestra e Seda. Ele pede ajuda do Bizarro, mas apenas finge que está dormindo.
Tifa concorda que eles não podem decidir as coisas sozinhos, então ela diz a Gazard para marcar uma audiência com o rei. O rei pensa que contar ao rei seria uma péssima ideia, mas ele não tem escolha e é arrastado junto com eles. Eles têm uma reunião com o rei, que se pergunta por que Caim veio visitar. Tifa anuncia que quer para se casar com Kane e o rei pergunta o que aconteceu. Kane explica que ele derrotou Tafana em um duelo e foi isso que a levou a propor a ele. O rei pergunta se ele contou-a ela sobre seus outros compromissos, mas Kane diz que não foi capaz de, já que era para ser um segredo. O rei explica que os elfos costumavam ser sequestrados e escravizados por sua beleza, mas seu primeiro rei mudou as coisas e fez as pazes com os elfos. A nação dos elfos foi capturada e colocada sob a proteção do reino e ele revela que Tafana é essencialmente a princesa deles. O rei diz a Cefana que Caim já está noivo de Telecia e Seda. Ela parece desapontada ao saber disso, mas quando ele começa a pedir desculpas, a Fauna diz que isso só a faz desejá-lo ainda mais. O rei reconhece os sentimentos dela, mas diz ela precisa escrever uma carta para seu pai para obter sua permissão para cair folhas para escrever sua carta, mas arrasta Kane para que eles possam lutar mais um pouco depois de partirem. O rei fica surpreso que Caim foi capaz de vencer Tafana e ele se pergunta como ele poderia ser tão forte em tão tenra idade. Gazard menciona a reação de Kane quando ele perguntou se ele era um discípulo dos deuses e o primeiro-ministro acha que eles deveriam testá-lo usando um determinado livro. Alguns dias depois, Kane está exausto e se depara com Gazard novamente, que pergunta por que ele parece tão cansado. Kane explica que Tafana o tem forçado em inúmeros encontros que na verdade são apenas os dois lutando contra. Gazard agradece por ajudar Tafana a ficar mais forte e Kane revela que ele também ganhou o título de mestre espadachim. Que eles ouvem de repente a voz de Tafana e Kane tenta fugir, mas Gazard o arrasta dizendo que o rei quer vê-lo. Kane pensa que ele está em apuros, mas o rei mostra a ele um livro que contém magia de nível imperador transmitida pela família real, que dizem ter sido escrita pelo primeiro rei. Caim verifica e fica surpreso ao ver que há outro nível de magia, mas o rei revela que ninguém é capaz de ler o livro porque na verdade está escrito em japonês. Kane percebe que errou pensando que o primeiro rei deve ter também foi alguém que reencarnou do Japão. O rei pergunta sobre a identidade de Kane e ele percebe que não pode mais esconder a verdade, então explica como reencarnou com as memórias de sua vida anterior. Goron se pergunta se ele é realmente seu filho e Kane afirma que sim porque os deuses lhe disseram que era esse o caso. Todos ficam chocados ao saber que ele conheceu os deuses e ele se lembra de como conheceu os 7 deuses durante seu batismo. O rei não consegue acreditar que conheceu todos os 7 deuses e eles lhe pediram para mostrar seu status. Kane abre sua janela de status real, chocando a todos ao verem suas bênçãos de nível 10 e seu título é o escolhido de Deus. O rei pensa que com seu título de escolhido de Deus todos no mundo se curvariam a ele, mas Caim não quer que isso acontecer, dizendo que ele está feliz com a forma como as coisas estão em sua vida, com as aventuras que ele teve e as pessoas que conheceu. Então ele quer que eles o tratem da mesma forma que antes do rei concordar com seu pedido. As piadas de que ele poderia ser rei se ele queria que Tifana interrompesse o significado, revelando a carta de seu pai concordando em deixá-la se casar com Caim. Então ela agarra Kane e o leva embora, indo direto para o pátio enquanto o rei ordena a todos que mantenham o que aprenderam sobre o segredo de Cana, esperando que ele continue a proteger o país e também o seu povo. Mais tarde vemos Telecia e Seda, depois que descobrem seu noivado com Tifana, ficam bravos com ele no início, mas conseguiram aceitar a notícia e dizem para ele não aceitar todas as propostas que ele receberá, se perguntando com quantas pessoas eles terão que compartilhá-lo para descongelar e procurando por ele, querendo compartilhar seu amor juntos. E as meninas se perguntam o que ele tem feito com ela, mas ele é arrastado enquanto tenta se explicar. Mas é aí que esse vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.